E gente, meu nome é Felipe, eu tô aqui gravando esse vídeo que é uma espécie de um depoimento em contrapartida à realização de um projeto feito com recursos públicos. E o que eu propus foi fazer uma espécie de relato um pouco mais descritivo. Eu concluí há pouco tempo um mestrado na área das artes, na área de concentração das artes visuais e da música. E aí o que eu queria era fazer um relato sobre a produção, sobre a escrita dessa minha dissertação, que tem a ver com o mesmo objeto que foi o objeto da realização desse projeto a que me referi. Então, o que acontece é o seguinte: eu vou fazer esse vídeo de uma maneira bastante livre no que diz respeito a ritmo. Eu não vou aqui ficar preocupado de fazer um vídeo muito cortado. Eu vou fazer uma coisa mais corrida mesmo. E aí vamos ver o tempo que isso vai durar. Porque a ideia é me concentrar no setor dessa dissertação que se dedicava à descrição do processo de construção, produção e criação do álbum e do show derivado do álbum, que eu intitulei Terra Vista da Lua. E aí, claro, na dissertação havia outros setores, né? Um setor mais de revisão bibliográfica e um outro setor mais analítico mesmo, né? Daquilo tudo que eu estava descrevendo. Mas eu vou reservar isso para criar outros conteúdos futuramente, assim. Nesse vídeo de hoje eu queria me concentrar especificamente nesse relato um pouco mais descritivo e que lá na minha dissertação, quando eu escrevi, foi um mestrado realizado na UENG, né, Universidade do Estado de Minas Gerais, no programa de pós-graduação em arte. Eu utilizei a metodologia da autoetnografia. Então, assim, para ser bem breve, só como um preâmbulo, assim, antes de começar essa descrição em si, né, a descrição é um dos momentos, né, dessa metodologia a que me propus. A etnografia é uma palavra, né, oriunda da antropologia, que significa o estudo de um outro, o estudo de uma cultura, o estudo, né? Então, quando a gente coloca esse prefixo auto antes da palavra etnografia, o que a gente está querendo propor é que a gente estude, né, a nós mesmos como se fôssemos um outro. Então, é você olhar para si mesmo de um lugar estrangeiro, como se na verdade o estrangeiro fosse você. Mas isso sem se desimplicar de você, sabe? Assim, não significa que você tenha a pretensão de falar de você de uma maneira fria. Na verdade, pelo contrário. É exatamente porque você tem essa visão muito implicada de você mesmo, que é muito particular, que ela faz aparecer, inclusive, a posição subjetiva daquele sujeito pesquisador, do escrevente, de quem está pesquisando. Então, bom, feita esse primeiro momento, só para a gente entender de onde que a gente está partindo, eu vou contar mesmo a historinha, sabe assim? Eu queria narrar. Primeiro de onde veio o desejo por fazer o trabalho Terra Vista da Lua e o que é que derivou disso, né? Aonde é que ele foi parar a partir da sua produção. Então, assim, eu acho que o que eu posso dizer, também para não ser muito intelectualoide, porque a minha intenção aqui não é ficar puxando, intelectualoide foi uma palavra um pouco pejorativa, né? Mas é porque a minha intenção não é ficar puxando literatura, referências, enfim, é ser muito pessoal, sabe, assim. Então, para não ficar justificando o meu relato aqui, sabe, assim, com literaturas científicas, enfim, eu vou só dizer que o evento que catalisou a produção do Terra Vista da Lua foi um evento num momento da minha vida que me deixou num estado de desorganização. Não vou dizer que evento é esse, hoje não. Mas o que é importante que eu diga, para continuar, é que foi um evento sobre o qual eu pouco pude falar. Eu conseguia narrar pouco aquele evento, assim. Conseguia contar o que tinha acontecido, claro, mas aquilo era insuficiente. As palavras eram insuficientes para descrever a totalidade daquele evento na minha vida,
o que ele representou na minha vida, assim. Então, pela falta de palavra, por faltar palavra, ele precisou virar outra coisa. E o que ele virou foi um show e um disco chamados, são homônimos, Terra Vista da Lua. Então, o Terra Vista da Lua foi, de uma certa maneira, assim, um modo que eu tive, uma maneira que eu tive de atribuir algum contorno, alguma delimitação, alguma forma àquilo para o qual me escapou toda e qualquer palavra. Assim. A palavra não era suficiente. E aí eu acho que existe uma coisa assim na música, existe um modo de organização que oscilou ao longo do tempo, né? Durante um período era comum montar show antes de gravar disco e experimentar aquele repertório em cena, em ação, circulando e tal. Isso é uma coisa que já não é mais tão usual, né? A organização mercadológica mesmo, né? Comercial da música, demanda um disco para que você trabalhe ele posteriormente em show. Mas a gente, não sei, no meu trabalho até hoje, eu nunca necessariamente obedeci a essa necessidade. E a minha vontade de experimentar um repertório em show é sempre muito grande, assim, sabe? Para que ele possa já começar ali um processo de cura, né? Com Terra Vista da Lua, a gente começou o processo em plena pandemia, na verdade, né? A gente lançou uma campanha de financiamento coletivo em 2019, antes da pandemia, só que a gente precisou adiar a realização. A ideia era que ele fosse feito em 2020, a gente foi fazer em 2021. Então eu acabei tendo tempo, assim, de ouvir muita coisa, de imaginar como esse repertório seria, resultaria em música mesmo, anotar referências, né? De modo que quando a gente entrou no estúdio para gravar, ele já estava muito decupado, esse repertório já estava muito decupado, assim. E a gente parou o Coração Disparado, que é o meu trabalho anterior ao Terra Vista da Lua, de uma maneira muito abrupta, porque ele tinha ainda uma vida prevista para aquele ano de 2020, quando tivemos a notícia que teríamos que desmarcar tudo, todas as datas, né? Acho que foram, sei lá, 23 ou 25 apresentações que já estavam organizadas para o ano inteiro. Primeira vez, inclusive, que tinha acontecido para mim, assim, de ter uma agenda, né, já de certa forma substancial, assim, organizada para todo um ano, completamente cancelada, né? Então foi um trabalho que ficou, de certa forma, por se concluir, né? Ficou com um luto inoperado, assim, ficou um fantasma, uma espécie de um vazio, assim. Então foi uma transição meio forçada, né? Assim. Então o que eu fiz durante o período da pandemia para manter algum grau de sanidade ali, né, em meio àquela insegurança de será que vamos voltar a fazer isso em algum momento? Se voltarmos, vamos voltar fazendo o quê? Foi imaginar o roteiro de um show. O roteiro do Terra Vista da Lua, que originalmente se chamava Mecânica Celeste. O tema da ficção científica sempre me interessou muito, assim. A ficção científica tem uma capacidade de ser muito boba, né, muitas vezes, mas ela tem uma capacidade também de ser muito densa. Eu acho que essa ideia de tramar eventos macrocósmicos aos eventos da nossa vidinha aqui, né, simplória, de pessoas aqui na Terra, né, eu acho que tem uma capacidade de falar muito, assim, sobre o humano, de nos impactar mesmo, assim, né? Então, por isso a minha ideia de fazer um show que eu brincava que era um show de ficção científica, né? A partir do gênero literário e cinematográfico, enfim, da ficção científica. E isso orientou todas as minhas escolhas no que diz respeito à parte visual, né? A parte cênica, ao roteiro em si, a escolha de repertório, né? E o repertório do Terra Vista da Lua é um repertório que se modificou muito pouco no decorrer desse processo de criação. Assim. Eu escrevi o roteiro, já fiz uns ajustes, fiz uns cortes, limei algumas canções, inseri algumas outras, mas assim, a espinha dorsal do show
ela se manteve a mesma desde o momento em que eu coloquei no papel a primeira vez. Isso é muito variável, né? Eu acho que tem situações em que acontece o contrário. Às vezes o trabalho começa de um jeito e até o fim ele se modifica completamente, né? Até a Revista da Lua sofreu modificações ao longo do processo. Mas sobretudo nesse primeiro momento, ele teve uma coesão ali que foi o que se manteve até o fim. E eu acho que o meu trabalho, ele tem como eu sou intérprete, e aí eu fico por aí roubando canções, né? Ele tem uma coisa de uma espécie de um garimpo, assim, tanto no que diz respeito a canções da história da música brasileira, e aí eu gosto mais das que passaram talvez um pouco despercebidas ali, apesar da sua enorme beleza, e aí por N motivos, né? Por questões às vezes que são até mesmo muito mais comerciais do que estéticas, do que... Não tem nada a ver com a canção em si, com a beleza da canção, ou com... né? Mas porque, sei lá, porque não houve dinheiro suficiente para que aquela música fosse impulsionada, porque ela não foi elegida dentro daquele trabalho, dentro de um determinado disco para ser uma canção de trabalho, e enfim, aí ela acaba se tornando uma canção um pouco mais tímida assim na história da música brasileira, apesar de poder ser, né, poderia ter sido uma canção de muito sucesso, de muito, enfim, bom, no mínimo canções lindas assim, né? Então eu gosto de fazer esse trabalho de selecionar essas canções, de organizar. Tem um documento em que eu vou adicionando esses títulos, links, nomes de autores, compositores, enfim. E ao mesmo tempo um outro trabalho, que é um trabalho de buscar os meus amigos queridos, que são contemporâneos meus, que são conterrâneos meus. Às vezes não conterrâneos, né, necessariamente, assim. Às vezes eu sou muito cara de pau de entrar em contato com uma pessoa que eu nunca nem vi na vida, né, e pedir uma canção. Canções novas que eu vou vendo aí no Instagram desses compositores, ou às vezes peço para que me mostrem. Aí eu respeito também muito o processo do compositor, às vezes tem compositor que gosta de mandar a gravação, tem compositor que gosta de encontrar, de mostrar a música pessoalmente, né? Eu gosto de tudo, gosto de todos os métodos, respeito todos e não tenho preguiça nenhuma para ouvir canções, para conhecer. Pelo contrário, assim, é uma coisa que muito me apraz. E eu tenho aqui o meu pequeno, tímido arquivo, mas que já conta com umas boas pérolas de canções que algumas, inclusive, já registrei e outras que tenho, inclusive, muita vontade de vir a registrar. E aí eu acho que a questão temática desse disco, que obviamente influenciou na escolha do repertório, eu posso dizer que esse evento que me deixou num estado de desorganização, assim, me fez ler muito. Muito, 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 muito. Eu sempre li, sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Mas eu acho que o que eu... naquele momento, principalmente da pandemia, desde antes, a bem da verdade, assim, o que me apaziguou um pouco foi estudar, foi ler muito, assim, sabe? Para ver se eu enriquecia a minha gramática, para ver se eu aumentava o meu vocabulário, para ver se a palavra daria conta daquele evento. E eu não posso dizer que deu, né? Não se trata disso, né? Não se trata de inflar e inflacionar o seu vocabulário. A palavra vai continuar sendo insuficiente. Mas eu também não posso dizer que eu não me aproveitei daquele processo, né? Que eu não tive algum aproveitamento em ter lido tanto durante aquele período. Em ter lido muito mais do que eu habitualmente leio. E eu fui parar num assunto que muito me motivou, que a gente sabe bastante da exploração material do capitalismo, da exploração do trabalho, de como é que isso gera, de como é que o nosso tempo de trabalho gera lucro para alguém, enquanto o nosso próprio tempo, o nosso próprio trabalho é expoliado e o ganho a partir daquele trabalho expoliado. E tem um outro assunto que também é muito, né, amplamente falado, debatido, mas eu acho que talvez ele seja um pouco menos colocado num sentido de um debate mais amplo, assim, que venha a público, sabe? Assim, que tenha conhecimento mais notoriamente assim, público. Que é como é que nós somos também, não só materialmente, mas subjetivamente, né? A partir dessa exploração material existe também uma outra exploração que é mais invisível,
que é subterrânea, que é subreptícia e que é uma exploração da nossa subjetividade, né? O trabalho ele não é só objetivo, né? E ele não é só material. Mas existe uma exploração que na verdade, é determinante, formadora da nossa subjetividade, né? Uma vez que nós chegamos ao mundo, estamos aqui colocados, né? Pactuamos involuntariamente com a existência dentro desse sistema que atualmente é um sistema capitalista e aprendemos a linguagem desse sistema, né? A nossa subjetividade é formada e é forjada a partir dessa linguagem, da linguagem desse sistema, né? Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece isso e a gente, né, uns mais, outros menos, uns para um lado, outros para outro, mas muitos de nós insurgimos, né, peitamos esse sistema, discordamos da sua maneira de organização e dizemos que gostaríamos de uma organização diferente dessa, a gente também não pode negar que todos nós, mesmo os que discordamos, mesmo os que pensamos de maneira diferente, estamos também submetidos a ele, né? Somos formados em meio a esse sistema. E esse sistema é condicionante também, não só da nossa maneira de trabalhar, não é só um sistema de exploração econômica, financeira, mas de uma economia que é também psíquica, de uma economia que é também dos nossos afetos, né? A nossa maneira de estabelecer relação social, de estabelecer laço com o outro, de estabelecer vínculo com o outro, né? De amar, enfim. Então eu tive vontade de fazer um disco para falar um pouco, de certa maneira, sobre isso. Nunca tive intenção de que fosse um disco crítico, apesar de haver uma crítica, né? Mas quando eu falo que eu não queria que fosse um disco crítico, é num sentido analítico, assim. Não era para ser um disco racional, não era para ser um disco dissertativo, pelo contrário, não há qualquer mensagem a ser entendida, sabe? Assim, eu não acredito em mensagem para a obra de arte, né? Existe uma coisa que é da ordem da interpretação, que é importante, claro, não vamos negar, né? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais adiante, ou melhor, vou até antecipar o que eu ia dizer adiante, já que me aconteceu agora, né? Vou dar um exemplo. No roteiro desse show tem uma sequência de duas canções e um poema. Demoníaca, da Sueli Costa, que já nos deixou, então ficou aí no roteiro do show de homenagem a ela. Em Demoníaca ela fala, espelho meu, existe alguém pior que eu. Então foi uma música gravada pela Maria Bethânia, ela cantava no seu show A Cena Muda, né? Que se transformou num disco ao vivo depois. E é uma canção que ela, de certa forma, relata a observação de características vis em nós mesmos, né? Quando nós nos olhamos no espelho. E existe um poema que está logo após essa canção no roteiro do show, que é o poema Em Linha Reta, do Álvaro de Campos, que é heterônimo de Fernando Pessoa, né? E que é um poema de bem uns 100 anos atrás ou mais. E que ele retrata um pouco dessa hipocrisia nossa ao construirmos essa imagem, né? Quando nos colocamos para o outro, e muitas vezes uma imagem de perfeição, né? Sem defeitos. É um poema bastante irônico, né? Nesse sentido, que eu acho que dialoga muito. É impressionante como é que mais de 100 anos depois, né, o que a gente vive hoje dentro das mídias sociais, né, da apresentação de uma imagem sem fissuras, né, sem falhas, sem rachaduras. E tem a outra música que entra na sequência, que é uma música do Chico Buarque com o Rui Guerra, uma adaptação, né, da canção original do musical Homem de la Mancha, que é sobre a história do Dom Quixote, e que é uma música em que ele fala, de certa forma, um pouco dessa ingenuidade, assim, da mudança do mundo, né, assim. E que eu acho que a canção
Atenção, ouve bem, mundo sórdido e vil, tua hora acabou de soar. E que eu quis estabelecer uma relação, de certa forma, com essa... Com o lugar em que cai esse debate fácil da internet, né, atualmente. E que, às vezes, a gente considera tão movido de boas intenções, né, no sentido de que, de fato, pode ser transformador para o mundo e tal, e muitas vezes não alcança a densidade necessária, a profundidade necessária para, de fato, tratar daqueles temas que estão ali propostos, né? E tudo isso somado a outros elementos que, né? Então, falei de um poema e de 2 canções. E agora eu vou falar de elementos que são cênicos e visuais e que estão lá também, como, por exemplo, a iluminação do nosso show e o cenário do nosso show, né? O cenário é uma bola branca, uma tela redonda que alude à lua, né? O título é Terra Vista da Lua. E nessa tela são projetados através de ângulos diferentes, né? Em retroprojetores, em 3 retroprojetores, diversas imagens que se relacionam ali com aquele repertório. Eu mesmo opero um desses retroprojetores. E o Nando, que quase todas as vezes foi quem operou a nossa luz, foi quem desenvolveu a nossa luz, que opera os outros 2 da mesa de luz lá da cabine. E aí, nesse momento, a projeção que aparece é uma cena do filme Um Cão Andaluz, que é um filme do Luis Buñuel, que é um diretor surrealista espanhol. É um filme, eu acredito que talvez de 1929, salvo engano, mas é dessa década. É um curta-metragem, e nessa cena especificamente tem um homem, é a imagem que a gente projeta, tem um homem abrindo o olho de uma mulher assim à força com uma navalha, fazendo um corte no olho dessa mulher. Mas no momento em que ele vai cortar, há um corte desse plano para um plano da lua, mais ou menos posicionada no mesmo lugar onde estava o olho, e uma nuvem fina deslizando na mesma direção em que a navalha estava deslizando ao cortar o olho. Então essa imagem do olho sendo cortado, né, num momento de primazia do olho, assim, e cortando para essa imagem da lua, posto que o nosso show se chama Terra Vista da Lua, eu achei que essa era uma imagem sensacional para dialogar com esse repertório, com esse momento do show, e foi a imagem que escolhi. Então, de certa forma, assim, é uma união, um joguete ali, é uma brincadeira entre esses símbolos, entre esses signos, que faz aparecer um sentido que não estava proposto ali, originalmente, naquelas canções, né? Naqueles textos, naquelas, né? Enfim. O que não significa também que encerre o sentido. Pelo contrário, a ideia é abrir possibilidades de interpretação, né? Mas o que eu estava querendo dizer lá no princípio, eu trouxe esse exemplo para isso, né? É que a interpretação, ao mesmo tempo, não é o que mais importa, sabe? Assim, a interpretação é legal, ela é importante, claro que é, assim, né? A gente ter a capacidade de produzir boas interpretações, né? Interpretações profundas, interpretações complexas. Mas tem uma coisa na arte que está lá para além da interpretação. Então, o que eu estou querendo dizer é, uma pessoa que assiste o show não precisa identificar nada disso que eu tô descrevendo aqui, né? Ela não precisa olhar para aquilo e falar assim, aqui o autor, ele pretendeu tal coisa, ele fez tal coisa, ele fez assim, ele fez assado. Não, né? Porque existe uma coisa que é mais radical que a interpretação, que é uma transmissão que se dá do inconsciente do artista para o inconsciente do espectador, que é um saber que está incutido e fica patente na obra, mas que não é um saber racional, né? É um saber que está latente no próprio artista, que nem ele supõe, que nem ele sabe que ele está incutindo ali naquela obra, né? Porque se eu falo da interpretação, eu tô dialogando com o logos do espectador, né? Eu estou convocando o intelecto, a racionalidade. Mas a obra dialoga também com um outro lugar, que é um lugar não do logos, mas do eros do espectador, né? Com um lugar mais radical, mais profundo, um lugar de desejo, né? Um lugar de algo que se transmite, de algo que é de ordem eventual, né? Não da ordem da interpretação, mas da ordem do que meramente acontece. E aí uma pessoa sentar ali naquela poltrona e
tomar parte daqueles estímulos do qual ela está fruindo, daquilo que ela está, né? Daquilo que ela está percebendo ali naquela obra, faz com que ela se afete. E é isso que constrói o contorno para o que não tem palavra. Porque se a gente está na interpretação, a gente está ainda restrito ao que a gente é capaz de falar, ao que a gente é capaz de narrar, ao que a gente é capaz de, né? Se a gente ultrapassa isso da interpretação e vai nesse lugar um pouco mais radical do que ultrapassa a palavra, né? A gente vai continuar sendo incapaz de narrar. Mas aquela obra contribuiu, de alguma maneira, para que a gente pudesse atribuir um novo contorno para a nossa experiência, né? Assim, ela contribuiu com algum recurso naquela relação que se estabeleceu entre artista e espectador, entre artista e obra e espectador, né? Entendendo também que essa não é uma relação hierárquica, né? Ela não é unidirecional, ela não é, né? Ela vai e volta. Ela está se dando em diversas direções o tempo inteiro. Então, enfim, a minha preocupação era que não fosse um show discursivo. Eu não queria que eu estivesse defendendo nenhuma opinião. A questão é essa, sabe? Assim, existe uma crítica, sim. Existe uma análise, sim. E tá lá. Mas isso não queria que isso fosse mais importante. Então eu fugi, por exemplo, de canções que às vezes falavam de uma maneira muito didática e muito específica, assim, muito direta acerca de... Eu lembro que eu ouvi algumas canções, assim, por exemplo, que falavam muito claramente o amor nos tempos do Instagram, por exemplo, assim. Então eu não queria que tivesse nenhuma palavra, não queria a palavra Instagram, não queria a palavra capitalismo, eu não queria ser discursivo acerca daquilo, eu não tinha nada a defender. Eu queria fazer aquilo através da poesia, né? Da figura de linguagem, da metáfora, enfim. Então eu comecei a ocultar para os compositores que eu procurava sim, o tema do show. Eu dizia apenas que eu queria uma canção que se parecesse com Queremos Saber, do Gilberto Gil. E, claro, entendendo que essa é uma canção, né, poxa, de uma raridade, mas nem por isso eu deixei de ter ela como uma orientação, assim, porque aí eu acho que ela une muito bem essa questão da ficção científica, a densidade que a ficção científica pode alcançar, assim, né? De ser uma canção que fala sobre uma espécie de ficção científica social, ali, imagina um futuro, imagina uma distopia social que tem a inserção de tecnologias que ainda não estão presentes, que ainda não existem no mundo de hoje, enfim. Mas para falar de uma coisa que é muito humana, né? Assim, nós queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato e qual que é a sua implicação na condição do homem, né? Tô inventando letra aqui, mas enfim, também acho que não tô errando demais não, né? No que aquela letra se propõe. E é uma música que inclusive eu incorporei no roteiro do show, que talvez tenha sido uma das primeiras que eu escolhi pro roteiro do show. E aí, do roteiro do show, uma vez escolhido, né, e uma vez modificado o título de Mecânica Celeste para Terra Vista da Lua, que aí foi o título que ficou, né, Mecânica Celeste por causa da teoria lá de Newton, né. Mas eu achava também um título sisudo, sabe? Achava que, não sei, é bonito, né, mas sisudo. E aí eu me lembrei de uma canção que é Caatinga Vista da Lua, que a Titane gravou. Eu me lembrei também que o Caetano escreveu a canção Terra quando ele viu da prisão, quando ele estava preso durante a ditadura militar, ele recebeu uma revista com as primeiras imagens da Terra vista do espaço, fotografada do espaço, né? E isso catalisou nele uma nova canção que foi Terra naquela altura. E também motivado pela canção Lunique 9, do Gilberto Gil, que é a canção que abre o show, o repertório do show. Em que ele, de certa forma, fala que a colonização da Lua faria a Lua perder o seu encanto, né?
o seu lugar de enigma, o seu lugar de mistério, que foi o que produziu tanta poesia e tanto amor, tanta paixão, né? O que a gente sabe também que, né, apesar do homem ter ido à Lua, ter pisado na Lua, a Lua permanece com um quê de indecifrável, né? Todos nós que olhamos para a Lua sabemos que há algo da experiência de quem foi lá, voltou e nos contou, mas que nem tudo é possível de ser transmitido pela palavra, né? Algo permanece incontável e isso remete inclusive à minha motivação original para a produção desse show lá atrás. Disso que eu vivenciei, que eu experienciei, que eu não pude colocar em palavra. Então a Lua permanece misteriosa. E foi por isso que eu escolhi então o título Terra à Vista da Lua. E concordando inclusive com essa ideia de nós podermos olhar para nós de um lugar estrangeiro, como se nós fôssemos o estrangeiro, no entanto, sem a gente se desimplicar de nós mesmos, né? Que eu quis experimentar o que é que poderia ser esse lugar de ir à Lua e olhar para a Terra, né? E olhar para nós. E uma vez escolhidas essas canções, as canções do roteiro do show, né? Foi a vez de pensar, de eleger o que daquele roteiro se transformaria no disco. O que a gente registraria em estúdio, né? Depois a gente até registrou o restante do repertório num álbum ao vivo, num registro audiovisual. Mas esse primeiro momento, né, em estúdio, que é inclusive o prevalecente, né? Assim, é o que hoje em dia é o mais valorizado, por assim dizer, no mundo, no mercado da música, né? Assim, registros audiovisuais são muito importantes, mas em termos de possibilidade de se trabalhar aquelas canções e de circular a partir daquele trabalho, né? Esse momento do lançamento do disco de estúdio é muito importante, né? Então, eu escolhi 8 canções daquele repertório que eu tinha elencado, né? Pra gente fazer o registro. E dessas 8 canções, quase todas eram inéditas. Tinha 2 releituras. Uma delas é a canção da Laura Catarina, que se chama Encontro Nosso. E eu vou inclusive fazer um desvio aqui da minha narrativa, porque eu vou começar a entrar numa descrição um pouco mais até técnica, talvez, assim, mais objetiva, assim, de como é que foi, né? Assim, de como é que foi o processo mesmo, assim, da produção do álbum e da montagem do show Terra à Vista da Lua, assim. Mas já que já entreguei aqui, né, a gravação da canção da Laura Catarina, que ela já tinha lançado no disco dela, que se chama Encontro Nosso. E aí o nosso desafio foi, inclusive, tentar bolar nessa nossa versão, né? O que seria a nossa contribuição para aquela música que já tinha sido gravada, né? Uma das coisas que propus foi que ela contasse com uma participação especial, que foi a participação especial da Laila Garran, que é uma grande atriz, grande cantora, não é? Para quem não situou, eu acho que ela ganhou muita projeção quando ela interpretou a Elis Regina no musical sobre a vida da Elis, né? Elis, a musical. Eu conheci ela em trabalhos posteriores, eu vi o Gota d'Água a Seco, que ela tinha feito, eles vieram com a peça aqui em Belo Horizonte, um musical também, não é? Uma remontagem do espetáculo Gota d'Água, né? Contexto do Chico Buarque, baseado por sua vez em Medea, que tinha a Bibi Ferreira no papel da protagonista, né? E a Laila fazia uma Joana, que é o nome da protagonista, né? Incrível, né? Incrível. Depois de Bibi Ferreira ter feito, Laila dá essa contribuição para a personagem, assim. E eu fiquei embasbacado com a maneira da Laila estar no palco, pisar no palco para realizar o seu trabalho com o juízo desligado, sabe assim? Ela não estava preocupada ali com a nota que ela estava dando, ela estava fazendo. E fazia de uma maneira magistral, né? Isso faz com que a magia ocorra, né? Com que aquilo atinja a gente como se fosse uma flecha, né? Impacte o nosso corpo. Isso faz dialogar com o Eros e não com o Logos, né? Então eu tive plena certeza de que eu queria que fosse ela a pessoa a cantar comigo uma canção. Eu fui amolar Babaia, que é a minha mestra querida, minha primeira professora de canto, que foi uma pessoa que também generosamente gravou um coro para uma das canções
do disco, ao lado do Gabriel Mestro. E ela também, muito generosamente, falou: olha, eu vou mandar uma mensagem pra Laila, ela que conhecia a Laila. E a Laila topou de imediato, assim, foi uma pessoa que se mostrou muito disposta, muito disponível, assim, sabe? De dizer, poxa, não sei nem o que é, mas é você que tá dizendo, babai, então tô dentro, assim. E isso me confirmou, sabe, assim, que ela era a pessoa mesmo, assim, pra quem eu tinha que fazer esse convite, assim. E ela reafirmou essa generosidade dela por diversas vezes. A gente teve um desafio que foi gravar à distância, né? Porque ela estava em. Eu acho que ela estava numa ponte entre Salvador e Rio na época, por causa da pandemia, né? Ela estava morando no Rio, mas indo também para Salvador. Então, quando a gente gravou, ela gravou na verdade em Salvador. A gente conseguiu um estúdio de um amigo dela que ela indicou, assim, para gravar os takes. E a gente propôs uma espécie de uma microdramaturgia do encontro. Ela sendo atriz e eu valorizando muito essa dimensão dramatúrgica e teatral de um trabalho. Eu que tenho a minha formação, na verdade, na área do cinema e migrei ali para a área da música sem nunca abandonar completamente a área do cinema. E eu acho que isso vai aparecer nesse meu relato de novo daqui a pouquinho, quando eu falar um pouco mais da montagem do show, né? A gente propôs que essas colisões que são comuns nos encontros, né? Sobretudo quando a gente acaba de conhecer alguém, estivessem presentes na maneira como nós fizemos as sobreposições das nossas vozes, né? De modo a que em alguns momentos elas se chocassem, em alguns outros momentos ela confluísse, assim, né? E assim nasceu a nossa proposta de interpretação para essa canção que se chama justamente Encontro Nosso. E a outra canção, que é também uma releitura, que está presente no disco, é Balada do Lado Sem Luz, que é uma canção que foi lançada pela Maria Bethânia, originalmente nos anos 70, uma música do Gilberto Gil, que tem uma letra que eu também acho muito expressiva desse meu desejo, no fim das contas, disso que eu encontrei de eixo temático, para falar sobre aquele assunto que eu queria falar, sem ser tão didático, sem ser objetivo, sem ser dissertativo, sem ser discursivo. E que é uma música que fala exatamente sobre a balada do Lado Sem Luz, né? Eu acho que a gente pode interpretá-la de várias maneiras, né? Mas tanto tem um momento em que ela fala: ouça aquele que vive do lado sem luz, no lado sem luz. Ela pode estar falando dos oprimidos, né? Ela pode estar falando de um grupo de pessoas marginalizadas, né? Periféricas dentro desse sistema, né? Na periferia do capital. Mas ela pode estar falando também de uma opressão que acontece internamente a nós, né? De um lado sombrio, de um lado oculto de nós em nós, né? E que tem a ver com aquela questão da formação da subjetividade que eu falei lá atrás, né? Por isso que ela me interessou tanto, assim, né? De pensar que esse sistema, quando ele se incute, quando ele se introjeta em nós, no nosso corpo, né? Ele cria em nós um estrangeiro, né? A nos habitar. Um estrangeiro a morar sob a nossa pele, né? Os pedaços desse sistema que estão em nós, assim. E ele, ao mesmo tempo que ele é um estrangeiro, ele é quem nós somos, né? Porque somos formados, formalizados, formatados, constituídos por esse sistema em meio a esse sistema, né? Então ele é as duas coisas, né? Ele é próprio, ele é o que nós somos, e ele é também um estrangeiro a nos integrar. Então por isso que essa música do Gilberto Gil é muito característica, ela carrega justamente essa ambiguidade, né? Por isso a escolha dessa canção. E aí outras canções que também entraram no repertório de uma maneira inequívoca, eu raramente retifico a escolha de uma canção. Quando eu escolho uma canção, eu escolho baseado principalmente, primeiro, acima de tudo, na melodia. Eu raramente consigo prestar atenção na letra logo que eu escuto pela primeira vez, assim. Eu preciso ser seduzido pela melodia da canção. Se a melodia da canção me interessa, eu vou ver a letra. Mas eu também não vou gravar uma canção da qual eu gosto da melodia com uma letra da qual eu não goste, né? Isso definitivamente não. Então, assim, eu consigo fazer concessões, claro, né? Para uma letra que me agrada, mas às vezes há uma coisa ou outra ali que
que eu gostaria que pudesse ser modificada, e às vezes até proponho isso ao compositor, atrevidamente, mas sempre fui bem recebido também quando isso aconteceu, eu nunca fui rechaçado, até hoje pelo menos. E vice-versa, né? Às vezes é uma coisa ou outra na melodia que a gente sacrifica por uma letra que a gente acha maravilhosa, assim, mas o que é interessante mesmo, o que tem esse caráter quase de milagre, é essa sinergia, né? Entre melodia e letra. Porque se for só a letra funciona, independente da melodia, como um poema. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é música. Então a gente precisa desse sem sentido da melodia, né? A gente precisa... O cantor trabalha exatamente nesse cruzamento, né? Entre o significado, né? O significante, enfim, da palavra, né? E o sem sentido da nota musical, né? Entendendo a duplicidade dessa palavra sentido, né? Porque ela pode muitas vezes não ter um significado num sentido unívoco, né? Diferente de uma palavra que ela tá lá no dicionário escrito qual que é o significado dela e tal, né? Mas a música ela apresenta sentidos também no sentido no ponto de vista, né? No significado que essa palavra tem de apontar uma direção, né? Então ela dá pistas pra gente também quando a gente vai produzir uma interpretação. E, independente disso, para além disso, né, a música cantada se concentrar no cruzamento da palavra, né, do significado da palavra, com a falta de significado de uma nota musical, ela tem muito a dizer sobre tudo isso que foi eixo temático do show, né? Do show e do disco. Quando eu falo disso que ultrapassa a palavra, né? É novamente sobre isso que eu estou tentando dizer, né? Quando falo sobre isso, desse sistema que nos integra, que é próprio, que é nosso, que somos nós, mas que também é um estrangeiro a nos constituir, que é algo externo, social, que de repente se incute no nosso corpo, né? Que forma o nosso corpo, enfim. Também é disso que estou falando. Então, esse foi um show que, de certa forma, o seu conceito foi se atualizando e foi se executando no próprio processo de produção da obra, sabe? Assim, no próprio processo de criação e de produção da obra. A gente se deparou em vários momentos durante o processo, assim, com o conceito em ato, sabe? Assim, o conceito se realizando, sabe? Então é isso. Escolhidas essas canções, assim, eu fui para estúdio junto com parceiros queridos, né? Que escolhi para estarem comigo, que convidei, a bem da verdade, né? Barral Lima na produção musical, que foi um cara que produziu também o Coração Disparado, que é o nosso trabalho anterior, né? Ao lado do Eric Krulikovsky, que foram pessoas que conheci no Sebrae, no curso que fiz no Sebrae, então foram pessoas que conheci ali mais ou menos ao mesmo tempo, assim. E que foram muito importantes para mim. E aí, como gosto muito de como resultou o Coração Disparado, né? Chamei o Barral novamente para produzir o Terra Vista da Lua, apesar de uma diferença muito grande no sentido estético. Porque o Coração Disparado foi um trabalho muito... ele apareceu, ele tomou forma muito na pós-produção, porque tinha muito elemento de pós-produção. Tinha muita programação, tinha muitos elementos eletrônicos, tinha muitos elementos... a mixagem ela era muito criativa nesse sentido, era muito determinante para a estética do disco como um todo. E o que eu desejava pro Terra Vista da Lua era que fosse o contrário, ela fosse um trio, um quarteto contando comigo, né, na voz, claro. Mas que fosse uma estética que tivesse buracos, que tivesse vazios, que tivesse silêncios, assim, que tivesse mais respiros, sabe? Assim, que não tivesse tanta... que fosse, inclusive, completamente orgânica, né? Que fosse inteiramente tocada ali. Que não houvesse esses elementos, esses insertos digitais, assim, sabe? Então eu chamei, além do Barral, outras duas pessoas que também trabalharam comigo no Coração Disparado, que foram André Milagres no violão de 7 cordas e na guitarra, e o João Paulo Drummond na bateria e na percussão. E eu acho que o fato desse disco ter sido bem sucedido no sentido, né, de termos ficado muito satisfeitos assim,
com o que resultou ali esteticamente, foi porque o que ficou inscrito no resultado final foi o nosso relacionamento, assim. Eram pessoas com quem eu já tinha um relacionamento, já nutria uma admiração, um carinho, um respeito mútuo, uma confiança mútua entre todos nós ali, né? Porque já tínhamos feito coisas juntos antes e já sabíamos que éramos capazes de produzir boas coisas juntos. Mas também isso se adensou muito naquele processo, porque a gente se encontrou durante 8 dias. A gente reservou 8 dias no estúdio, porque selecionei daquelas canções do show 8, né? Então era um dia por canção, uma canção por dia. E a nossa proposta, que foi trazida pelo Barral, que foi bastante ansiogênica, mas que resultou muito bem, era que a gente entrasse no estúdio sem ter nada feito pra música, com aquela canção assim, do zero, sabe? Assim, sem ter desenvolvido nada, sem ter escrito nada, sem ter produzido MIDI, nada, assim. Era pra gente começar a fazer o arranjo do zero no início do dia, que começava ali pelas 9 da manhã. Então a gente passaria a primeira parte do dia fazendo o arranjo da canção, juntos, todos juntos. Esse caráter de criação coletiva foi muito importante, né? Capitaneado ali, claro, pela figura do Barral e pela minha figura também, claro, porque nesse tempo de pandemia eu acho que eu tive essa, como falei anteriormente, eu tive tempo de imaginar como aquelas canções todas resultariam, né? Então eu já cheguei com algumas das canções muito bem decupadas, como referências, entendendo já como é que eu queria que aquilo soasse. Outras não, outras estavam menos detalhadas, e aí a abertura foi total para receber qualquer ideia que fosse jogada ali, né? A gente teve essa sorte de poder experimentar absolutamente tudo e poder experimentar ali na hora, né? Porque como a gente estava tocando junto, criando todos juntos, alguém dava uma ideia e a gente já sabia se aquela era a ideia que a gente seguiria com ela, né? Ou se a gente precisava de apontar um outro caminho, se descartava, se evoluía aquilo ou não, né? Se agradava, se desagradava, enfim. Isso foi muito legal. E eu acho que isso também só foi possível, assim, por ter se adensado naquele momento, naqueles dias em que passamos ali, o nosso relacionamento afetivo, assim. Foi um carinho mútuo que se inscreveu ali naquele registro, sabe, assim. E aí a gente parava para almoçar e na volta do almoço a gente ensaiava para azeitar a execução, né, o máximo possível, até que no fim do dia, ali pelo final da tarde, início da noite, a gente gravava ao vivo, então todos tocando juntos, tocando já os takes que iam valer, que iam ficar oficialmente pro disco. E apesar disso, a gente não precisou de mais do que 3 ou 4 takes para cada canção, assim. E eu acho que o que prevaleceu daqueles dias, assim, a gente acabou fazendo em 7 dias, porque teve um dia que a gente fez 2 canções, então foram 8 músicas feitas em 7 dias. É um modo de produzir, né? E um modo diferente, assim, do usual, assim, para mim, pelo menos, foi muito inusual, porque às vezes a gente dispõe de muito tempo, né? De ensaio, de criação de arranjo, de gravação, de ver, né? Se a gente insere mais um elemento, se não, depois mixagem. Então foi um concentrado, né? Foi um processo que deu um certo medo por causa disso, né? Mas que a gente viu no final do processo, assim, eu acho que o que prevaleceu, era isso que eu ia dizer, foi essa sensação de estar fazendo um negócio que tava bonito, sabe, assim. Então eu acho que todos ficamos satisfeitos, assim, ficamos felizes, ficamos orgulhosos, assim, do que fizemos. E aí o processo pós-gravação, isso aconteceu foi no princípio de 2021, foi em janeiro de 2021 que a gente gravou o Terra Vista da Lua. E ainda em meio à pandemia, né? Já num processo que ameaçava, né? Ter uma primeira abertura, aquele vai e vem, assim. Mas ainda em plena pandemia, né? Então o processo de pós-produção e de lançamento do Terra Vista da Lua foi completamente adaptado àquele contexto, né? Então, por exemplo, toda a produção do material audiovisual, a montagem do show, inclusive, posto que a gente estreou o show ainda online, não foi uma live, porque a gente gravou previamente para ter a flexibilidade
de mixar aquele material e termos um som um pouco mais aparado, um pouco mais redondinho. E aí eu tenho que citar aqui uma figura que para isso foi fundamental, que foi o The Dig, né? Que foi o cara que acompanhou, que se responsabilizou pelo som durante todo o processo do Terra Vista da Lua. E eu vou falar também logo adiante do Nando, que é a pessoa que criou junto comigo, mas a responsabilidade, né, maior da criação é dele, da iluminação do nosso show. Eu sempre tive encomendas, né? Falei, Nando, quero assim, queria que nesse momento tivesse tal coisa, queria... Mas quem encontrou uma maneira de formatar isso tudo, né, e de me apresentar uma proposta assim coesa e coerente foi ele. Então esse processo de montagem do show, ele aconteceu de um jeito que eu nunca tinha experimentado, que é com a ideia de não necessariamente estrear para uma plateia, mas estrear para uma câmera, né? Eu, no entanto, a minha opção foi por fazer aquele produto, né? Seguir com aquele bom, produto, enfim, não sei se é a melhor palavra que posso utilizar aqui, mas com aquela montagem da maneira como eu queria. Independente de quem estava vendo, né? Se quem assistisse seria uma câmera ou seria uma pessoa presencialmente, né? Bom, eu estou inclusive percebendo que o tempo está passando mais rápido do que eu imaginei que passaria, então eu não vou me delongar muito mais. Eu estou vendo que tem bastante coisa que vai acabar ficando de fora do que eu gostaria de relatar aqui. Mas é isso, bom que fica aí assunto para outros vídeos. Tem coisas legais assim relativas à circulação do espetáculo, seja por dentro de Belo Horizonte mesmo, que é a minha cidade, né, natal, quanto por outros lugares, né? Que eu acho que são... que tem coisas que eu gostaria ainda de compartilhar, mas eu vou aqui hoje, então, pelo tempo, me centrar... Eu vou me limitar ali até o lançamento, a estreia online do nosso show, né? A montagem do nosso show, embora eu vá precisar também passar por isso um pouco mais rapidamente, assim. Mas eu acho que o que é importante, assim, que eu diga acerca da luz, por exemplo, é que eu estava me referindo ao Nando, né? O Nando Freitas, que é o nosso iluminador. E aí eu acho que a minha experiência anterior no cinema, né, e na fotografia, que foi uma experiência profissional breve, que durou ali alguns anos, durou uns 3 anos, um estudo um pouco mais longo do que isso, claro, assim, desde muito novo eu já fotografava e estudava sobre cinema por prazer mesmo, assim. Eu tive um laboratório de fotografia na minha casa, de revelação de fotografia. O meu gosto pela fotografia analógica, sobretudo, assim, pelos processos analógicos e por entender a questão da luz, né? Assim, de como é que se ilumina uma cena, assim. É uma coisa que eu gosto bastante. E eu acho que eu herdei, de certa forma, essa questão da construção narrativa de um roteiro, né? Quando eu falo que eu prezo por uma característica teatral, assim, num show, eu não sei se talvez estaria dizendo melhor se usasse a palavra cinematográfico, ou se seria mais pretensioso ou arrogante dizendo dessa forma. Mas a verdade é que a imagem é muito importante, né? A imagem em movimento e a maneira de se decupar um show, a semelhança de como se decupa um filme, e a dramaturgia, ou o que eu poderia chamar de roteiro, né? De encadear aquelas canções de maneira a fazer aparecer, a partir da justa posição delas, né, outros sentidos, inclusive na justa posição com outros elementos que não são só sonoros, que não são só musicais, mas que acabam sendo música também, como é o caso da iluminação, por exemplo, né? Iluminação é ritmo, né? Então, a tensão que a gente precisa segurar num show do princípio ao fim, né, de um espetáculo, assim, ela tem a ver com a mesma tensão que faz soar a corda de um instrumento. Porque a gente precisa fazer um show sem deixar a peteca cair. E isso está relacionado com essa questão rítmica também, né? E está relacionado com essa questão que eu estou chamando de dramatúrgica, apesar de estar falando de um show musical, né? Então tem uma coisa assim, sabe?
na música, na visualidade da música, nessa espécie de sinestesia, né? De pensar a música como um cenário, assim, como uma paisagem, de atribuir imagem à música, né? Que para mim é muito importante e que se manifesta na direção do show como um todo, sabe? Assim, na minha vontade de participar ali da criação, não só dessa parte sonora, mas desse universo assim que vai englobar também a construção de figurino, a conceituação e execução de cenário, né? A iluminação, a performance corporal, né? O gestual, que é um gestual que se manifesta na voz, na forma de usar a voz, de interpretar, e no corpo, né? É uma espécie de uma voz estendida, né? Como se a gente cantasse não só com a garganta, como se não, né? É assim que é, a gente não canta só com a garganta, né? Mas a gente canta com o corpo inteiro. O gestual do nosso corpo inteiro vai impactar no som que é produzido a partir da garganta, né? Então, assim, a gente fez... A nossa iluminação, ela se centrou em 3 cores, sobretudo, assim, né? Que são o rosa, o âmbar e o ciano. Acho que eu posso chamar de ciano. São as únicas cores que existem no nosso show, assim. Tem derivados, né? Assim, outros tons, subtons dessas cores, assim. Mas as cores principais que mais aparecem são essas. E aí a gente queria trabalhar, o Nando trouxe a ideia de criar uma espécie de uns faróis iluminados, assim, que aludissem aos faróis de uma nave espacial. Assim. No nosso palco, trabalhar com luzes laterais e 45 graus para tridimensionalizar a figura, né? Para que não fosse chapado nunca. É um consenso nosso trabalhar com os contras mais fortes do que a frente para recortar a figura, né? Trabalhamos muito com luzes de chão também, pouca coisa com teto, e a gente depelou o palco, assim, o palco ficou peladinho, sabe? Assim, a gente tirou as pernas, as bambolinas, para que pudesse aparecer todo o aparato que poderia ser traduzido, poderia ser identificado como um resto assim, do processo, né? como um lixo, por assim dizer, como um amontoado de coisas que não fazem parte do show, mas que estão lá a integrar o show, né? E que tem a ver um pouco, que alude a essa ideia da distopia, né? Do resto, do acúmulo, né? Do lixo de um planeta outro, de um planeta futuro, que talvez nem seja tão futuro assim, né? Já esteja até bastante presente, mas para contribuir de alguma maneira com essa figura que a gente queria construir, essa espécie de alegoria da ficção científica. Então é muito curioso como é que o Terra Vista da Lua, o Coração Disparado, ele era um show que tinha uma iluminação também muito específica, uma luz toda em preto e branco, tinha um cenário, e isso era muito importante para o show. Mas ele acontecia também, sem aquela luz. Se a gente não tivesse como levar o cenário, a gente executava o repertório. O Terra Vista da Lua é impossível. Ele não existe sem o cenário, sem iluminação. Ele é outro show. Sem aquela formação de palco, porque a gente pratica uma formação que não é exatamente tradicional. A banda está deslocada para a direita, para quem está olhando de frente, né? Visualmente, o peso visual foi para a direita porque a gente queria equilibrar com o cenário que está exatamente atrás de mim e eu estou na esquerda do palco, né? Então, o cenário que a gente criou, a gente se deparou com uma série de desafios, na verdade, assim, na montagem desse show. Considerando que a gente estava montando para estrear online, né? Mas eu escolhi montar num teatro, né? Um show filmado. Eu não fiz para o formato audiovisual, né? Eu fiz da forma como a gente faria futuramente com plateia, né? Se é que a gente faria. Naquela altura a gente ainda não sabia, né? E eu quis filmar isso. Quis filmar o formato, né? Um formato que eu posso chamar de tradicional nesse sentido, porque foi um registro audiovisual do show que a gente montou, né? E não foi um produto pensado especificamente para o audiovisual, né? E a gente teve que transferir o lugar. A gente ia fazer no Teatro Francisco Nunes, mas a gente acabou fazendo no Teatro Marília, porque teve um surto de raiva lá no Francisco Nunes, né?
E isso foi um dificultador, porque a estrutura do Marília é menor do que a estrutura do Chico Nunes. Então isso acarretou em mudanças grandes, inclusive orçamentárias pra gente, assim, mas que conseguimos contornar com a boa vontade ali de todos os envolvidos na equipe e tal. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é a do cenário, assim, que foi um cenário que foi construído. Eu estava trabalhando em conjunto com uma pessoa que não pôde. Eu faço questão de fazer tudo com antecedência, assim. Eu mesmo geralmente trabalho na produção dos meus, né, dos meus shows, dos discos, enfim. Claro que é por uma questão também orçamentária, porque, enfim, a gente sempre acaba precisando entregar muito, muito mais do que a gente tem de recurso, né? A gente precisa acabar comprimindo um pouco assim, né, os nossos orçamentos para que seja possível entregar tudo que a gente propõe. Eu acho que isso tem a ver também um pouco com a questão das coisas, dos preços se modificarem, né, e aumentarem de uma maneira que não é proporcional com a forma como os cachês se modificam e aumentam, né? Porque a gente tem uma questão de insumo material, de infraestrutura técnica, de equipamento, que é difícil de negociar, porque as coisas têm um preço, né? E o teto dos orçamentos, ele não acompanha isso proporcionalmente, né? Estou ajustando aqui levemente a câmera. Então, aonde que a gente consegue negociar? O recurso humano, né? Com quem a gente tem uma relação, com quem a gente consegue bater bola e falar assim, olha, a gente tem tanto, né? Dá para fazer por esse valor, esse projeto tem uma rubrica que é tanto, né? Isso acaba defasando os cachês, né? Porque ele passa a não acompanhar os aumentos, né? Na mesma medida em que as coisas aumentam de preço, né? Então tem esse motivo. Mas tem um outro motivo também, que é o motivo de que eu gosto. Isso me acarreta uma função a mais, uma responsabilidade a mais que eu não necessariamente precisaria assumir, porque a criação já é ocupação suficiente. Mas eu gosto de fazer a gestão do trabalho e, modéstia à parte, acho que faço bem. Então também não tenho a intenção, até então, de abrir mão dessa função, sabe? Mas eu havia, pelo menos, entendido que eu ia abdicar do cenário. Eu trabalharia ali na concepção, claro, porque estava fazendo a direção do show. Mas a construção disso, e os pormenores, assim, o projeto disso, não era uma coisa que eu queria fazer. Assim, eu queria abdicar dessa função. E estava fazendo isso tudo com muita antecedência, porque eu acho isso muito importante. Porque quando você faz com antecedência, se uma coisa der errada, você se resguarda o direito de escolher por uma outra opção. E não meramente ter que aceitar a opção que tiver, assim, por falta de tempo, né? Mas por vários motivos, a pessoa com quem eu estava trabalhando não pôde nos entregar com antecedência, né, o cenário. Na verdade, ela não pôde nos entregar, porque por uma contração, né, de eventos, de trabalhos ali na sua agenda, os trabalhos grandes, os trabalhos maiores, ela não pôde seguir com a gente, só que isso tudo aconteceu já muito próximo da nossa estreia, né? Faltando um mês para a nossa estreia, assim. Então eu que estava tentando me blindar dessa ansiedade desnecessária, acabei ficando com esse pepino para resolver de última hora, assim, que é o cenário do nosso show. Que cenário seria esse, né? Eu já tinha muitas ideias, essa questão da ficção científica já tinha me catalisado, né? Já tinha dado a propulsão assim inicial de várias ideias. Eu queria trabalhar com projeções, mas eu não queria projeções tradicionais assim, né? Tradicionais assim, em projetor multimídia, né? Projeções digitais, porque eu acho que isso está muito batido, isso foi muito usado, né? Claro que a gente sempre pode escolher como usar. Mas eu acabei escolhendo a projeção com retroprojetores, são aqueles equipamentos, né, mais antigos, assim, que não encontramos mais novos para comprar, né? E isso me gerou, claro, um problema, que era como encontrar em bom estado de conservação, né? E aí fizemos a tela redonda, no formato da Lua, né? Onde seriam projetadas as imagens ali, terrenas, assim.
a nossa iluminação entra muito como cenário também, né? O cenário, bem da verdade, é composto por esses objetos e pela nossa iluminação, assim, né? A iluminação e o cenário são complementares, assim. Então é uma luz que é cênica e cenográfica. E que é muito importante para o show como um todo, assim, para o show acontecer. Eu encontrei uns retroprojetores com maior ou menor sucesso presencialmente, assim, mas que não funcionaram tão bem. Inclusive foi um projetor que queimou no dia da estreia, no dia que a gente estava filmando. Ele queimou pouco antes da gente ligar a câmera, assim. Então eu precisei fazer uma adaptação de última hora, porque a minha intenção era ter 3 retroprojetores a princípio. E na estreia precisamos fazer só com 2, na estreia online. Tudo bem, deu certo, mas depois para a estreia presencial aí sim conseguimos esse terceiro retroprojetor em pleno funcionamento e que foi o formato que seguiu, assim, dali por diante. Foi uma questão que me forçou, assim, a lidar com uma coisa, com essa responsabilidade, com essa função de conceituar, projetar e executar um cenário, né? Assim, que me deixou num estado um pouco de ansiedade, mas que no fim das contas fez com que eu me orgulhasse muito, porque eu fiquei muito feliz com o que eu consegui propor no fim das contas, assim, acho que resultou muito bem, esteticamente, visualmente, assim. E eu acho que ele realmente tem uma função narrativa no espetáculo muito, muito muito prevalente mesmo, assim. É o que eu disse, o show sem isso, ele não existe, ele é outro show. Esse show a gente realmente não dá pra fazer sem, assim. É um show mesmo muito, muito, muito cênico, assim. E que acarreta, claro, os seus desafios, porque isso tudo tem um tempo de montagem, isso tem, né? Tem uma dificuldade de deslocamento, né? De carregar esse volume todo de coisas. Então, não é em qualquer situação, em qualquer palco, em qualquer que a gente consegue fazer ele, né, nesse formato completo, assim. Mas eu fui entendendo que então eu estava propondo para mim mesmo, afinal de contas, um lugar ali no palco de alguém que além de cantar estava operando um cenário, que como fui eu que desenhei, eu chamei para mim essa execução novamente, não porque, né, a gente poderia contratar alguém para executar essa para manusear o cenário, né? Mas isso seria mais um cachê, né? De um orçamento do qual a gente já não dispunha de muita coisa, assim, que já estava apertado. Então é o que a gente faz, né? Então vou eu mesmo mexer nos acetatos e ligar e desligar os projetores, né? Eu e Nando. Eu operando um retroprojetor do palco e ele, os outros dois de lado da mesa de luz, assim. E é isso, eu queria contar ainda mais algumas coisas, mas eu vou ter que ficar já por aqui. Queria falar um pouquinho sobre como é que foi o processo de filmagem, né? Que chamei um amigo querido, que é o Gabriel Delano, que fez cinema comigo, que filmou, né, com muita sensibilidade, assim, e eu mesmo fiz a edição e a finalização, assim, a colorização, com muita emoção. No dia da estreia, o vídeo foi lançado no dia do meu aniversário e eu virei à noite na véspera porque me encrespei ali com alguns problemas técnicos que estava tendo dificuldade de resolução. Mas no fim das contas tudo deu certo, o vídeo ficou pronto a tempo, estreamos com uma satisfação muito grande, assim, com uma felicidade, assim, por ter dado certo. E futuramente, alguns meses depois, coisa de 6 meses depois, pudemos estrear também presencialmente, e dessa vez sim, com um público muito legal que compareceu ao teatro do Minas Tênis Clube. E posteriormente fizemos uma circulação, né, por Belo Horizonte, por algumas cidades também fora de Belo Horizonte. Mas isso tudo é assunto que eu vou ter que deixar para um outro momento. Mas eu espero, em todo caso, que o que eu estou relatando aqui já tenha servido pelo menos um pouco. O propósito desse relato, assim, eu acho que quando eu falei da dissertação, quando eu falo da autoetnografia, tem muita gente que estranha essa metodologia por achar que é uma espécie de um narcisismo, né, assim, de você olhar para você mesmo.
E não é, eu acho que é o contrário disso, é uma fissura no narcisismo, porque não é um autoelogio, né? É você se propor a colocar o seu processo, abrir o seu processo, expor, assim, né? Uma coisa que é muito íntima, muito particular, e analisar aquilo, né? E encontrar coisas que nem sempre são aprazíveis para nós mesmos, né? Assim, então, aqui eu me restringi ao momento mais descritivo, né? Embora tenha desrespeitado isso que eu mesmo propus e feito aí umas análises um tempo atrás aí, uns minutos atrás, nesse vídeo. Mas a ideia é que ao relatar o processo de alguém, né, entendendo isso que relatei antes, assim, né, que somos permeados por um outro que é social e que nos integra, né, que participa de nós como estrangeiros, mas é também quem nós somos mesmo. Relatar o próprio, o que a gente entende como próprio, assimila como próprio, né, tem na verdade algo a elucidar sobre algo que é outro, né? Então a minha intenção com isso é que esse relato possa contribuir de alguma maneira para quem assistir, para quem tiver a paciência de assistir, assim, seja espectador, seja artista, né? Assim, mas que possa dar alguma contribuição para outros processos criativos que sejam tangentes à música popular urbana, né? Enfim, bom, com este processo foi mais ou menos assim, o Terra Vista da Lua. Brigadíssimo pela atenção de quem viu isso tudo até aqui. Um beijo e até a próxima, que nos próximos a gente possa falar sobre outros aspectos, assim, seja desse processo, seja de outros, que possamos ser também analíticos, que possamos cotejar esse relato à literatura, a outros processos, né? Porque isso aqui é só uma parte, isso é só o início, isso é só uma sessão. Tem muitas coisas mais, né? Que a gente pode fazer a partir disso e depois disso. É isso.